Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos ao nosso Deus pela bondade dele para conosco, e mesmo nesses dias de isolamento, dias em que nós estamos distantes uns dos outros, mas Deus tem nos aproximado através da palavra, através do contato digital, as redes sociais, e a nossa gratidão a Ele em decorrência disso. Nós estamos aqui para prestar a Ele mais esse culto de adoração, hoje que é domingo de Páscoa. Já temos aí refletido a respeito da Páscoa, a nossa salvação, a ressurreição de Jesus, e que isso possa trazer grandes e bons ensinamentos às nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo quanto nós temos passado, pela maneira através da qual o Senhor tem conduzido as nossas vidas, mesmo diante, ó Deus, das aflições, das dificuldades, da distância, mas nós sentimos a presença do Senhor e uns dos outros através da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, pedimos que a graça do Senhor continue sempre abundante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir nesse momento um cântico. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A Ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Jovens, tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Por isso nós Te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei,
estaremos refletindo na palavra de Deus acerca dos ensinamentos dele para as nossas vidas. Eu quero convidar aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 119. Salmo 119, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 65 ao versículo 72. Eu farei essa leitura e os irmãos atentamente acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nosso louvor, nossa gratidão, tua palavra foi lida e dela, ó Deus, nós precisamos extrair os teus ensinamentos e as lições para as nossas vidas nessa noite. É por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um de nós, por intermédio da orientação e a direção do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, é muito difícil para nós, e é bem provável que para quase que todo o ser humano, reconhecer as próprias faltas, reconhecer os próprios erros. Chegar, jogar a toalha, se render e reconhecer que estava errado até o presente momento, mas que dali para frente está disposto a mudar e a ter uma nova conduta, um novo comportamento, não é tão simples assim. Nós precisamos admitir isso. Na maioria das vezes, o que nós preferimos é apontar os erros do próximo. O que mais nós muitas vezes gostamos de fazer é apontar o dedo na direção do nosso semelhante, na direção do nosso irmão e fazer uma coletânea de erros e falhas daquele que está diante de nós ou mesmo distante. Isso é muito difícil, não é tão simples assim, é uma situação extremamente complicada. É o que nós vamos ver aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Uma situação oposta ao que eu acabo de dizer. Mas é interessante que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. O Salmo 119 ele tem 176 versículos e ele é dividido ou subdividido em 22 seções e cada uma dessas seções contém 8 versículos. O que chama a nossa atenção no Salmo 119 é que cada uma dessas seções ela começa com uma letra do alfabeto hebraico, indicando então que todos os 176 versículos, dividido nas suas 22 seções com 8 versículos cada uma dessas seções começam com o alfabeto hebraico. A intenção provavelmente é dizer que nós, ao olharmos para a palavra de Deus, nós então estaremos também buscando tornar isso na nossa vida como um alfabeto diário para um aprendizado comum nas nossas vidas. O que chama a nossa atenção também na leitura do Salmo 119 são expressões que aparecem ao longo dela: caminhos, preceitos, decretos, ordenanças, mandamentos, estatutos, leis, todas elas voltadas e relacionadas para o ensinamento de Deus. O objetivo do salmista provavelmente
é exaltar a palavra de Deus nessa ordem escrita, nessa maneira que ele traz o Salmo até nós. E provavelmente, queridos irmãos, somos nós que temos a ganhar. A palavra de Deus precisa se tornar nas nossas vidas como esse ABC diário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Ela é o nosso guia, ela é o nosso roteiro, ela é a nossa bússola. E o grande objetivo da palavra de Deus é nos ensinar a todos nós acerca das verdades bíblicas e acerca da vontade de Deus para nós. Quando nós chegamos nessa seção que nós lemos a partir do versículo 65, nós vamos encontrar o salmista trazendo isso de uma maneira diferente, que vai caminhar numa rota contrária àquela que eu mencionei, da dificuldade que nós temos de enxergar os erros ou de reconhecer os nossos próprios erros. Percebam que o salmista começa essa sessão e ele então vai dizer: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ele já inicia falando que a palavra de Deus, os estatutos, os decretos de Deus têm feito um bem extraordinário na vida dele. Para o salmista aqui, à luz do que nós estamos mencionando, a palavra de Deus está tendo um efeito disciplinador, um efeito corretivo na vida dele, em decorrência do modo de vida que provavelmente ele havia levado. Eu quero refletir com os irmãos nessa noite acerca do tema aprendendo com as aflições. Aprendendo com as aflições. Eu quero pensar em aflições ou circunstâncias difíceis ou adversidades, contextualizando com o momento que nós estamos vivendo agora. Talvez o isolamento na vida de muitos está sendo um desperdício. Talvez o isolamento na vida de muitos está sendo algo desnecessário. Talvez esse confinamento dentro das nossas casas não tem tratamento, não tem efeito algum. Mas é bem provável que na sua vida, na vida de muitos, esse isolamento, esse confinamento tem trazido até você e a nós ensinamentos preciosos, lições preciosas. Quantas coisas nós temos aprendido ao longo desse período? Quantas coisas você pôde ensinar ao longo desse período? Eu quero dizer que o fato de Deus agora nos confinar na nossa própria casa, através das autoridades nos dizendo que devemos nos isolar, através da ameaça de um vírus, nós estamos agora confinados na nossa casa e talvez Deus esteja concedendo a cada um de nós a oportunidade de fazermos uma avaliação sobre nós mesmos. A oportunidade de fazermos uma reflexão sobre a nossa própria vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar o quanto que esse período de confinamento está fazendo de você uma pessoa melhor? Você já parou para observar alguma atitude sua e que você antes não adotava, ou que adotava e agora não adota mais? Ou algo que você não fazia, que era necessário, mas que agora você está fazendo? Você parou para pensar o quanto Deus pode estar agora, nesse momento, trabalhando a sua vida para fazer de você uma pessoa melhor, trabalhando a sua vida para fazer você sair desse confinamento de um modo totalmente diferente, com comportamentos e atitudes mudadas para melhor. O salmo que nós lemos, essa sessão, quando eu trouxe como base para a gente estar refletindo o tema aprendendo com as aflições, é exatamente o que nós extraímos aqui dessa sessão lida. O salmista, ele reconhece que algumas circunstâncias difíceis, as quais ele passou, fez dele uma pessoa melhor, mudou completamente. E eu quero com você compartilhar nessa noite acerca disso. De que maneira que Deus pode
fazer isso na nossa vida? De que maneira Deus pode estar fazendo desse isolamento uma lição para que você aprenda a ser diferente? Como que Deus pode fazer isso nas nossas vidas? Nós precisamos entender, o cristão precisa entender que Deus, em sua maneira pedagógica, Ele pode nos ensinar os seus estatutos ou acerca dos seus estatutos. Em primeiro lugar, Deus faz com que nós venhamos a enxergar as nossas próprias faltas em meio às circunstâncias difíceis. Deus pode estar fazendo você enxergar as suas próprias faltas nesse momento de isolamento, nesse momento de crise. Versículo 65, 67 diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, perceba esse versículo, irmãos. Antes de ser afligido, estava eu errado, ou em uma outra versão, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, o salmista está dizendo que antes dele ter recebido alguma aflição da parte de Deus, antes dele ter sido levado para algum momento difícil, para alguma circunstância difícil, o salmista diz que ele andava errado. E é claro, ninguém em sã consciência quer ser afligido. Nós corremos, nós fugimos das aflições, nós lutamos todos os dias para nos afastarmos dos momentos difíceis em nossas vidas. Mas é interessante a gente entender que as circunstâncias difíceis, elas podem nos alcançar, elas estão aí. Uma hora ela pode chegar na nossa vida, uma hora ela pode chegar na sua vida. É bom que nós venhamos a colocar na nossa mente que elas são inevitáveis e que elas podem chegar a qualquer momento. Mas é interessante nós pensarmos o seguinte, queridos irmãos: quando nós sofremos sob a direção de Deus, quando nós sofremos debaixo do amparo de Deus, debaixo do cuidado de Deus, o resultado é o resultado é diferente, será totalmente diferente na vida de cada um de nós. Porque quando nós sofremos debaixo dessa direção, desse amparo de Deus, nós então nos acomodaremos. Nós então certamente estaremos certos de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está presente ao nosso lado. E o salmista aqui agora ele vai dizer exatamente isso. Antes de ser afligido, andava eu errado, mas agora eu guardo a tua palavra. O salmista está reconhecendo que depois de ter passado por alguma aflição, sob a aprovação de Deus, encaminhado para aquele caminho pela mão de Deus, e está passando por algo difícil, fez bem à vida dele. Ele está dizendo que aquilo teve um resultado didático extraordinário na vida dele. E será que nós não estamos, em meio a essa circunstância difícil, perdendo as oportunidades, então, de olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que temos feito, que não é agradável ao nosso Deus? Será que nós estamos aproveitando esse momento, que nós podemos dizer de uma ociosidade, esse momento que nós estamos no nosso isolamento, para olhar para dentro de nós e reconhecer isso? Uma coisa é nós vivermos isso, amparados, guiados, protegidos, guardados por Deus. Outra coisa, irmãos, com um resultado totalmente diferente, é nós vivermos isso sem a direção de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a proteção de Deus, sem a orientação dele nas nossas vidas. O que nós podemos aprender com o que o salmista agora está nos dizendo é que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades
que nos são concedidas por Deus em nossa vida. Nós devemos isso ao nosso Mestre, porque Ele quer nos ensinar. Talvez o martírio, talvez os sofrimentos da parte de Deus tenham sido esse meio didático para nós estarmos aprendendo algo acerca dele mesmo. Na verdade, o que nós encontramos aqui é que o salmista está dizendo que a aflição, ela se tornou mais palpável, mais agradável à vida dele do que talvez a própria alegria. A circunstância difícil na vida dele teve um resultado produtivo que o levou a guardar a palavra de Deus. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tem sido assim com você? Tem sido assim comigo? Tem sido assim com as nossas vidas? Tem sido assim conosco? Antes de sermos afligidos por essa situação difícil, nós estávamos atentos ao modo de vida, à maneira que nós estávamos andando diante de Deus? Nós estávamos atentos ao nosso comportamento em relação ao nosso próximo? Nós estávamos atentos ao nosso comportamento em relação a nós mesmos? Será que nós estávamos atentos ao nosso comportamento em relação a Deus e a sua palavra? Antes de ser afligido, eu andava errado, diz o salmista, mas agora eu guardo a tua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus faz com que nós venhamos a entender o quanto que a lei é disciplinadora, o quanto que a palavra dele é disciplinadora. Se Deus nos faz entender que até determinado momento nós andávamos errados, mas agora com a aflição nós somos mudados, transformados, nós estaremos caminhando para sermos melhores, Deus agora nos faz compreender que a palavra dele, ela é mesmo disciplinadora. Quando nós lemos versículo 68 ao versículo 70, que diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. O salmista agora reconhece que a lei de Deus, ela tem esse efeito disciplinador nas nossas vidas, porque quando ele diz lá em cima que foi bom ele ter sido afligido, ele agora fala no versículo de número 68, Tu és bom e fazes o bem. Ele reconhece que o que ele passou foi algo extraordinário da parte de Deus, mesmo tendo sido uma aflição. Ele agora reconhece que o que Deus faz na vida dele é bom. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você. É por isso que nós não devemos fazer desse momento de isolamento apenas um ato comum, obsoleto nas nossas vidas, e fazer desse momento uma rotina sem efeito, uma rotina sem sentido. Nós temos que então agora aproveitar para aprender segundo o que Deus deseja nos ensinar. E ele então coloca que a lei de Deus, ela é bem disciplinadora. Ele diz que Deus só faz o bem. Ensina-me os teus decretos. O salmista aqui vai reconhecer que os soberbos inventam mentiras, forjam mentiras contra ele, mas ele diz o seguinte: não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Algumas coisas que são permitidas por Deus, e nós entendemos que tudo que se passa na face da terra é permissão de Deus. Porque quando nós olhamos para a soberania de Deus,
nós entendemos que Deus está sob o controle absoluto de todas as coisas. Nada escapa ao olhar de Deus, nada escapa à direção de Deus, nada escapa à vontade de Deus. Por isso que o salmista, então, ele entende que agora ele está sendo disciplinado por Deus diante de algum fato, não que nós venhamos a deduzir nas entrelinhas que o fato de estarmos passando por esse momento, essa situação desse vírus, significa que Deus está nos disciplinando ou disciplinando a humanidade. Pode até ser, mas o fato é que a humanidade inteira tem aprendido através da disciplina. A humanidade inteira tem aprendido através das coisas que têm acontecido. Muitas coisas vão mudar, muitas coisas serão diferentes daqui para frente. Nós não seremos os mesmos, nós não seremos as mesmas pessoas. Você não terá a mesma família, sua família será diferente. Muitos comportamentos na sua vida terão sido mudados ao cessar tudo isso. Muitas circunstâncias que nós fazíamos anteriormente, nós não faremos mais. Nós temos aprendido a buscar mais tempo na palavra de Deus, como nós não fazíamos. Quantos de nós, há quantos anos, não fazíamos culto doméstico em nossos lares? Quantas práticas, quantas ações, quantas atividades relacionadas ao nosso próximo nós não fazíamos. É nesse ponto que nós então precisamos aprender como que Deus permite que, quem sabe, nós sejamos afligidos para Ele nos ensinar alguma coisa, para Deus mudar a nossa vida, para Deus mudar o nosso comportamento. É fundamental que você pense isso, fundamental que nós venhamos a pensar isso. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto está registrado nos versículos 71, 72, que diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesses os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. É importante que nós saiamos dessa crise, dessa circunstância difícil, com esse versículo gravado no nosso coração e na nossa mente. Porque o salmista é grato a Deus. Ele aqui apresenta a sua gratidão dizendo: foi bom para mim, Senhor, eu ter passado por isso. Foi bom para a minha família ter passado por isso. Foi bom para todos nós. Foi bom para a humanidade. Foi bom para os governantes. Foi bom para os principais chefes das grandes nações. Foi bom para a igreja. Foi bom para nós enquanto crentes, porque agora certamente nós aprendemos a valorizar os trabalhos, as atividades no templo. Quanta falta está fazendo para mim e para você irmos aos domingos, escola dominical, culto à noite. Quanta falta está fazendo para mim e você estarmos nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, nos cultos quando há nos lares, nas reuniões de orações nos lares. Quanta falta está fazendo para nós esse momento de comunhão. Quanta falta está fazendo para nós o momento da comunhão na Santa Ceia. Quanta falta está fazendo para nós irmos à igreja. É por isso que o salmista agora está dizendo: foi bom eu ter sido afligido. Então Deus espera que eu e você, ao sairmos desse isolamento, ao sairmos desse momento de bloqueio que nós estamos passando, distanciamento, isolamento, quarentena, Deus espera que nós venhamos a sair dele com essa conclusão: foi bom eu ter passado por isso,
porque agora eu aprendi a valorizar o meu próximo, eu aprendi a valorizar a minha família, eu aprendi a valorizar a igreja no que se diz templo, eu aprendi a valorizar mais a minha vida. Quantas coisas eu não fazia e agora estou fazendo. Quantas coisas eu fazia e agora eu estou aprendendo que não posso, que não devo, que não tenho que fazer. O salmista está agradecendo, ele está dizendo: foi bom, Senhor, eu passar por aflição, para que eu pudesse agora aprender os teus decretos. Tem sido bom para você? Você tem aprendido a olhar de outro ângulo, de outra maneira, de outra forma? Porque quanto mais nós nos entregamos à aflição e ao sofrimento sem reservas, com pena de nós mesmos, os resultados não serão bons, as conclusões das nossas vidas não serão boas, certamente nós sairemos derrotados. Mas quando nós aprendemos a olhar para o sofrimento e a aflição como uma parte indissolúvel de nós mesmos, como uma parte indissolúvel da própria vida cristã, quando nós aprendemos a olhar isso dessa maneira, nós estamos, quem sabe, mais próximos de sermos vitoriosos. Porque quando nós olhamos a aflição, sofrimentos como parte de nós mesmos, como algo que faz parte da vida cristã, nós vamos então em Deus aprender o que é resignação. Nós vamos em Deus aprender a suportar os momentos difíceis. E nós vamos entender e aprender que nós estamos sendo amparados por Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não há quem que, tendo sido experimentado por Deus nesse processo disciplinar, sairá como uma pessoa derrotada. Todo aquele que, passando por um processo disciplinar, com a direção de Deus, a ajuda de Deus, o encaminhamento de Deus, sairá vitorioso. É o que nós esperamos para cada um de nós. Nós esperamos sair desse isolamento como pessoas melhores, como crentes melhores, como crentes que dão valor ao que Deus tem dado a nós, como crentes que valorizam as Escrituras Sagradas. Quantos de nós, certamente, passamos dias e dias sem lermos as Escrituras nos nossos lares? Quantos de nós passamos dias e dias sem fazermos coisas que são básicas e elementares na nossa vida cristã? É importante que nós sejamos como o salmista. Foi bom, Senhor, ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Vale mais a lei que procede da boca de Deus do que milhares de ouro e prata nas nossas mãos. Por isso, seja como o salmista, aprende. Que Deus nos dê forças para nós estarmos suportando esse momento difícil. Que Deus nos ajude também a encontrar as saídas e as soluções. Que Deus nos oriente para que nós venhamos a enxergar a nós mesmos, as nossas próprias faltas nesse momento aflitivo. Que Deus nos faça enxergar que a palavra dele, ela é disciplinadora nas nossas vidas. Que Deus possa fazer com que nós sejamos gratos pelo poder disciplinador dessa palavra. Queridos irmãos, que você possa, acima de tudo, estar aprendendo assim e que você saia melhor dessa situação. Que você seja como o salmista. Foi bom, Senhor, ter passado por isso, para que eu pudesse agora aprender os teus decretos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ouvir uma música.
Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, por esse momento e te pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer e fazer com que nós sejamos melhores, saiamos melhores dessa situação, que nós sejamos como o salmista e ao final de tudo isso nós possamos também, assim como ele, dizer: foi bom, Senhor, ter passado por aflição. Foi bom, Senhor, ter passado por esse isolamento. Foi bom, Senhor, ter passado pelo distanciamento social. Foi bom, Senhor, ter passado por esse momento de reclusão, para que eu pudesse agora valorizar todas as coisas boas em minha vida. Inclusive, Senhor, a tua igreja, o momento de culto no templo. Foi bom ter passado por isso, porque agora nós aprendemos o quanto isso nos faz falta. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, mesmo diante dos momentos difíceis, mesmo diante das aflições. Que Deus nos abençoe, recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre a igreja reunida nos lares, hoje e sempre. Amém e amém.
Deus nos abençoe e tenhamos todos uma boa semana. Amém.